Bem, queridos ouvintes, estamos iniciando então esta semana com este programa. Já falamos algumas coisas que devemos fazer. É muito interessante quando nós conseguimos traçar na nossa mente a linha de tempo dos eventos que vão acontecer e conseguimos enxergar o relato que o Espírito Santo faz, a maneira como ele coloca as coisas. Tanto mais claro ficam as coisas que ele anuncia na sua palavra. Então, nós podemos entender sim o livro de Apocalipse, uma vez que entendemos, procuramos descobrir como o Espírito Santo de Deus faz o seu relato das coisas que devem acontecer. O Espírito Santo está renovando no meio da igreja o entendimento do livro de Apocalipse, das coisas que são anunciadas. Nós não podemos pensar que vamos terminar este período da história. Jesus vai voltar, o juízo vai chegar e o livro de Apocalipse não vai ser entendido pelas pessoas. Isso seria um fracasso. Este pensamento que existe hoje em muitos lugares, muitas pessoas, que o livro de Apocalipse não pode ser compreendido. Esse não é um pensamento que o Espírito Santo de Deus concorda. Se nós não entendemos o livro é porque até agora não nos dispusemos a buscar a Deus para compreendê-lo. Mas uma vez que assim fazemos, o Espírito Santo, que é fiel, nos instrui. Diz a palavra que a sua unção é verdadeira. Então é verdade. Ela é verdadeira. Se nós o buscarmos, ele vai nos dar as orientações que necessitamos, vai nos conduzir para compreendermos estas coisas. Também a promessa de Deus é verdadeira. Ele diz que nós somos bem-aventurados ao meditar, ao refletir nessas coisas. Todo aquele que assim fizer vai experimentar esta bem-aventurança, vai ser abençoado. Por isso que fica este convite, para que você reflita, que você dê atenção, coloque as coisas que são anunciadas que vão acontecer num lugar de destaque na sua vida. Assim como toda a palavra de Deus. Alguém talvez diga assim, bom, agora é só profecias, é isso? Claro que não. A gente sabe que quando Deus chama a atenção de alguém para alguma coisa, a tendência é achar que só aquilo é importante. Não é o meu caso, viu, meus queridos? Evangelizar é importante, ler Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos. Isso é algo importante, muito importante. As epístolas de Paulo, os ensinamentos que Paulo dá, ou seja, o Espírito Santo através do apóstolo Paulo nos traz, tudo é muito importante. Os livros históricos, a história do povo de Israel, a história do início, como começou todas as coisas, todos os livros da Bíblia. Os 66 livros são importantes e nos enriquecem. Nós não podemos viver esta vida somente olhando para as profecias. Obviamente que não. Eu não posso passar o resto da vida comendo churrasco, né? Precisa de leite, precisa de pão, precisa de alface, precisa de uma fruta, uma maçã. Precisam todos os tipos de alimentos, né, para o meu corpo continuar saudável. Assim também é a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar de todos os textos bíblicos que o Espírito Santo nos conduzir. Nós todos deveríamos ler toda a Bíblia, ter como alvo percorrer as Escrituras e aprender de Deus, né? Então todos nós devemos valorizar todos os ensinamentos da Bíblia. E a Bíblia fala de muitas coisas, de educação de filhos, fala de casamento, fala de relacionamento ou comunhão uns com os outros, fala de como nós devemos tratar as pessoas que estão perto, as que estão longe, fala de oração, de jejum, fala de tanta coisa importante. Não podemos deixar nenhuma de fora. E também podemos dizer que incluído nessas coisas importantes está aquelas anunciadas pelo Espírito Santo das coisas que vão acontecer. Então, por isso que estamos aqui com este programa, falando das coisas que são anunciadas na palavra de Deus e que devem acontecer partindo do livro de Apocalipse. Em toda a Bíblia nós encontramos anúncios dos eventos futuros. Nós podíamos dizer que o Apocalipse não está só no livro de Apocalipse, na revelação. Nós temos no livro de Joel, no livro de Zacarias, no livro de Malaquias, o profeta Naum, Amós, Isaías. Nós vamos encontrar o anúncio em todos esses profetas das coisas que vão e que Deus tem reservado para o final. Deus, então, veio falando com a humanidade através dos seus profetas, anunciando as coisas. E no livro de Apocalipse, é claro, ele clareou
ele deu todas as informações de coisas que já vinha falando. Então ele detalha, ele organiza, ele coloca um começo na história, o começo, meio e fim, e ali nós encontramos então uma base, um fundamento das coisas que Deus anuncia que vão acontecer. Devemos, ao olhar hoje para as coisas que são anunciadas, começar pelo livro de Apocalipse. Nós vamos descobrir que nós podemos começar por outros livros também, não vai fazer diferença alguma. Você pode começar pelo Sermão da Montanha, você pode ler os outros profetas que eu já citei até aqui. Não vai fazer diferença, porque o que é dito num desses livros é confirmado depois no livro de Apocalipse. Só que o livro de Apocalipse nos dá uma ordem, coloca as coisas no seu devido lugar, nos diz onde tal coisa que foi anunciada vai se encaixar dentro da cronologia do tempo, das coisas que vão acontecer e que são reservadas por Deus e inevitavelmente vão ocorrer nesta terra. Talvez não venhamos experimentar essas coisas, mas os nossos filhos vão experimentar, talvez os nossos netos. Então nós devemos ensiná-los, devemos aprender e devemos ensinar. Devemos dizer, olha, vai ser assim, 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 assim. O livro de Apocalipse quer dizer isso, 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 isso. Devemos passar de pai para filho. E eles têm que aprender conosco, que estamos mais adiante na caminhada. E devemos orar também pelas gerações futuras, porque alguém vai experimentar essas coisas. Se não somos nós, não é a próxima geração, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, quem sabe. Mas o importante é que nós estejamos orando por eles. Eu estou falando de coisas que agradam o coração de Deus, viu, meus amados? E coisas que têm resultado espiritual. No capítulo 8 de Apocalipse, nós encontramos um relato que o anjo oferece diante de Deus incenso com as orações dos santos. Então, as nossas orações, elas aparecem diante do trono de Deus. Elas têm um valor que nós não conseguimos medir, que nós não conseguimos avaliar. Hoje tu estás aí orando pelos teus filhos, pelos teus netos, pelos teus bisnetos, dizendo para Deus, Deus, quem sabe são eles que vão enfrentar essas coisas, não somos nós. Pode ser que sejamos nós, mas eles vão enfrentar talvez. Alguém vai enfrentar. Se você vai ter filho e esse filho vai casar e vai ter filhos também, e esses vão ter filhos, alguém da tua geração vai enfrentar. Alguém no futuro da tua geração vai enfrentar o tempo do juízo. Como eu disse, se não nós, alguém vai enfrentar. E nós devemos orar por eles, desde já. Jesus disse ao Pai, Pai, eu não oro só por esses que estão aqui, mas por aqueles que hão de crer em mim. Orou por nós também. Então nós temos que orar por eles, para que eles aprendam, entendam, compreendam e estejam preparados. Já falamos aqui que Jesus fez uma profecia quando falou da parábola das 10 virgens. Uma parte estaria preparada para a chegada do tempo do juízo e outra não. Sim, mas a parábola das 10 virgens não quer falar do arrebatamento? Sim, mas o arrebatamento está dentro do contexto da chegada do tempo do juízo. Volto a repetir algo que já falei aqui diversas vezes. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 3, nos explica que o arrebatamento não ocorrerá sem que primeiro se manifeste, seja revelado o anticristo. O homem da iniquidade, o filho da perdição. Pode ler lá. Você não acredita? Leia. Pega a tua Bíblia, abra e leia. 2 Tessalonicenses 2, do versículo 1 ao 3. Então é o que está escrito. E nós sabemos que o anticristo a manifestação dele é o sinal de que o juízo de Deus começou na terra. Então o juízo inicia antes do arrebatamento. Sei que tem muita gente que não gosta disto. Eu sei, é verdade. Não gosto de ouvir isso. Não, isso não é verdade, mas é verdade, está na Bíblia. Então, quando Jesus voltará, nós gostaríamos que fosse a qualquer momento. Que bom seria, né? Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não confirma isso. Nós temos que aprender a nos dobrar diante da palavra de Deus. Precisamos aprender a aceitar o que a Bíblia diz, independente da maneira como pensamos, ou que nós queremos, ou do jeito que nós queremos que seja. Então a palavra de Deus diz que o arrebatamento só acontecerá depois que se manifestar o anticristo. E nós sabemos que o anticristo se manifestará dando início ao juízo de Deus nesta terra. Bem, vamos lá então. Eu estou falando do capítulo 12 de Apocalipse, a mulher e o dragão. Aqui nós temos uma linguagem figurada, onde Deus nos relata o que vai acontecer com os remidos. O que vai acontecer com os filhos de Deus uma vez que é dado início ao juízo.
quando começar o juízo, uma parte dos filhos de Deus estará no paraíso, como está agora. Tá todo mundo que vai morrendo daqui para frente. Semana passada morreu uma irmã da nossa congregação, uma irmã querida, partiu, foi para o paraíso, que está diante do trono de Deus, debaixo do altar de ouro. Como é que é isso? Não sabemos direito, né? Só a Bíblia só mostra que é assim. Para sabermos, temos que ir para lá. Bom, uma hora vamos ir. Mas a Bíblia diz que Jesus descendo nas regiões mais inferiores da terra, né? Lá depois que ressuscitou, levou ao alto o cativeiro. O cativeiro era o antigo paraíso, que foi levado para o alto e hoje se encontra diante do trono de Deus. Então, os remidos, esse corpo coletivo dos salvos, uma parte está aqui na terra, somos nós que estamos vivos, e outra parte desta que nós podemos chamar igreja, que são aqueles que foram salvos desde a época de Jesus até hoje, e também uma outra parte que são aqueles que foram salvos na antiga aliança e antes mesmo de Deus fazer esta aliança com Abraão, então são representados por esta mulher que se encontra grávida. Esta gravidez nos mostra que no momento em que essa mulher está sendo mostrada, é o momento em que o arrebatamento está para acontecer. Então, o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento aqui. E diz que ela grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. O Senhor está nos mostrando, então, que aqueles que estiverem aqui na terra e fazem parte dessa mulher vão sofrer neste momento. Vai ser um período da história onde o corpo de Cristo nesta terra vai sofrer. Essa palavra sofrimento, né? Ela não cai bem para alguns. Principalmente para aqueles que são adeptos do triunfalismo cristão. Né? Tem gente que gosta muito de exaltar uma parte que é verdadeira da vida cristã, que é aquela parte da fé, que Deus nos guarda, que Deus nos dá vitória. Isso é verdade, 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 verdade. Quando nós temos aí os irmãos convidando as pessoas para virem na igreja para receber de Deus um milagre e serem abençoadas e prosperar, isso é verdade, é promessa de Deus. Os irmãos estão de parabéns, continuem fazendo isso. A palavra de Deus diz que o Senhor nos dá vitória, é verdade. Nos livra das aflições, é verdade. A palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo e o Senhor os livra de todas elas, é verdade. Que o Senhor restaura casamentos, pura verdade. Que o Senhor usa a igreja para expulsar demônios, curar enfermos, fazer sinais. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz e outras maiores ainda fará. É verdade. Se você está passando por uma dificuldade, uma luta, um problema, venha para o Senhor, procure a igreja do Senhor, vá nos cultos, congregue, faça parte da igreja. Você vai chegar lá, vai encontrar os irmãos orando pelos enfermos, os irmãos falando de milagres, que Deus opera milagres hoje, faz sinais, prodígios e maravilhas. É verdade. Tudo isso está certo. Mas quando começar o juízo, isso nós temos que entender e aceitar. Quando começar o juízo, a igreja vai passar por uma aflição. E a igreja, de uma maneira geral, na terra inteira. E isso vai acontecer. Tá, quer dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação? Vai passar. Mas como é que é isso? Por toda a grande tribulação? Não, por uma parte só. Porque a grande tribulação ela vai iniciar no mesmo tempo em que começar o juízo de Deus. Só que ela vai começar como um aviãozinho que levanta voo. Você já viu como é que é aqueles aviões? Vamos pegar não um aviãozinho, um avião grande, um Boeing, né? um Jumbo, um A380, o maior avião que tem hoje na atualidade. Quando esse avião ele vai levantar voo, ele vai em linha reta e vai subindo, né? Até que ele vai lá para o céu, né? Some nas nuvens. Vamos imaginar que o juízo começa, logo depois inicia a grande tribulação. E esta grande tribulação, ela começa assim. Digamos, se nós pudéssemos medir, né, em tamanho, fazendo uma metáfora desse avião que vai pegando altura, então ela começa devagar. E a igreja, então, a igreja fiel, vai experimentar uma parte da grande tribulação, a parte mais amena. Como Israel experimentou quando estava no Egito, vivenciou, estava presente quando Deus mandou aquelas pragas sobre o Egito. Então a igreja, sim, ela vai estar aqui na terra durante a grande tribulação, na primeira parte, na parte mais, essa expressão amena, porque não vai ser nada de ameno, né? Não vai ser nada de fácil este período. Essa primeira parte vai ser duríssima. Por isso que aqui nós vemos a igreja representada por esta
figura da mulher grávida, que está inserido uma parte da igreja. Como eu falei, a outra parte dos remidos está no paraíso nessa hora aqui. Mas aqui está representando, essa mulher representa todos os remidos de todos os tempos. Então, ela está gritando com dores de parto, como aquela que vai dar à luz. Por quê? Porque o momento que antecede o arrebatamento vai ser um momento muito terrível. 6 trombetas. Leia Apocalipse 8. Nós temos ali o relato na ordem cronológica do tempo do juízo. Algumas coisas eu já falei aqui, vou repetir. O capítulo 8 de Apocalipse começa o relato do tempo do juízo. Então, o capítulo 8 de Apocalipse nos relata um tempo muito difícil, onde são tocadas as 6 primeiras trombetas. Vai ser difícil. Os demônios vão estar tomando conta dessa terra. Uma vez que o anticristo se manifesta, Satanás vai concentrar os seus demônios, que são anjos caídos, aqui na terra de uma maneira muito forte mesmo. E as pessoas que são do mal, as pessoas que não querem a Deus, as pessoas que são fechadas, aqueles que vão se unir ao anticristo, vão ficar extremamente endemoniados. Os homens vão se matar uns aos outros. E Deus não vai impedir. Deus vai deixar. Deus não vai botar freio. Deus não vai impedir. Deus vai deixar porque começou o tempo do juízo de Deus sobre a terra. Bem, tá bom. E vamos continuar então amanhã, se Deus assim permitir, com o nosso programa. Vamos à oração. Eu tenho pedido aos irmãos que orem pela igreja. A igreja do Senhor, que está espalhada por toda a terra. Né? Nós podemos dizer assim, a igreja está espalhada por toda a terra, pensando nas localidades. Está correto isso. Está bem certo falar assim. Eu orar, Senhor, oro pela igreja na África, está correto. A igreja que está lá. Mas também, quando eu falo e penso na igreja noiva, já estou falando de toda a igreja na terra, né? Também. Então, quando eu digo assim, ore pela igreja, eu quero dizer, oremos pelo corpo de Cristo nesta terra inteira, todos os lugares, para que ela seja despertada. Nós sabemos que nem todos serão, apenas uma parte, né? Jesus disse que quando o juízo chegasse, só uma parte estaria preparada para o arrebatamento. Então que o Senhor desperte e que nós estejamos entre esta parte, né? Eu quero estar entre aqueles que estarão preparados. Eu creio que quem está orando por isso vai estar incluído, sim. Vai ter vantagem, né? Já vai estar à frente. Então vamos orar. Pai, nós oramos pedindo que tua igreja seja despertada para as coisas que estão por vir e que nós possamos estar entre aqueles que são chamados prudentes, representados pelas 5 virgens prudentes. Em nome de Jesus, que cada vez mais a tua igreja atente para as coisas que são anunciadas da tua palavra e que vão acontecer. No nome de Jesus. Amém.